Olá, pessoal! Vamos à nossa primeira aula online de matemática, na modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Sou o professor José Abraão, mas podem chamar de Abraão. Tirem suas dúvidas pelo meu WhatsApp com fone 799-9890-0185. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é Sistema de Numeração Decimal e Números Naturais. Vamos falar de números no dia a dia, números para indicar a quantidade, números como códigos e números para indicar medidas. Vamos lá. Números para expressar quantidade, utilizamos a seguinte contagem. O primeiro exemplo é: contamos quantas bolas tem em uma cesta. Ou seja, se queremos saber quantidades, é notório que iremos verificar a quantidade de objetos em determinada situação. Números como códigos permitem identificação de pessoas, objeto e coisas. Olha os exemplos aí, como placa de veículos, documentos de cadastro, como, por exemplo, o seu CPF, seu RG, certidão de nascimento, certidão de reservista, no caso dos homens, e outros. Números para indicar ordem. Uma característica da cultura brasileira é a paixão pelo futebol, o fato que entrou para a história do país foi o milésimo gol do nosso rei, Pelé. E outros números que indicam ordem, como primeiro, segundo, terceiro. Um exemplo para o futebol brasileiro do ano passado, onde o Flamengo, durante o Brasileirão, esteve em primeiro colocado por diversas rodadas até seguir campeão. Números para expressar medidas. Exemplo, distâncias em quilômetros, metros, centímetros, medidas de tempo marcadas no relógio e de capacidade que vocês podem estar vendo em copos, recipientes com água ou caixas d'água. Temos também medidas de temperatura, que podem ser medidas no termômetro. Em geral, o tipo de medida que vocês utilizarão serão graus Celsius. Como utilizar o termômetro? O termômetro ele tem uma indicação do ponto médio, que é o ponto zero, certo? E quando ele passa a temperatura ficar quente, ele vai aumentando do 0, 1, 2, 3, até chegar ao 100, que está afirmando que está muito quente, certo? Do 0 para indicar temperaturas ou que está ficando frio, ele vai andando para trás, ou seja, vai representando pelos números -1, -2, e aí, quanto mais distante do zero, mais fria a água fica. Medidas de massa. Utilizaremos como exemplo a balança. A balança ela serve para medir o peso, a grama, certo? E outros tipos de medidas. Temos também a medida de comprimento, que pode ser feita com a trena, que aí você vai saber a sua altura, a distância da sua casa, qual o comprimento do seu quarto, da sua garagem, certo? O espaço da sua porta e outros. Vamos falar um pouquinho do sistema monetário. Temos aqui as cédulas do nosso dinheiro atual, certo? E vamos conhecer nota por nota. Aqui temos a cédula de R$2, temos a cédula de R$5, a cédula de R$10, a cédula de R$50 e a cédula de 50 e além a de R$100 também, certo? Só frisando que com essas atualizações, a cédula de R$1, ela não existe mais, certo? R$1 apenas de moeda. Vamos falar um pouco do sistema monetário em relação aos valores do salário mínimo do Brasil em diferentes épocas. Temos aí as datas, a unidade monetária e o valor do salário mínimo de acordo com o tipo de cédula na época. Temos aí, em dezembro de 1988, a unidade monetária do Brasil era o cruzado.
onde o salário mínimo era de 40.425 cruzados. Em janeiro de 1989, houve uma pequena mudança em relação à unidade monetária. Deixou de ser cruzado, passou a ser cruzado novo. E o salário mínimo no Brasil era de R$ 63,90, cruzado novo. No ano de 1993, no mês de julho, a unidade monetária no Brasil era o cruzeiro. E o salário era de 4.639 cruzeiro e 800 cruzeiro. Veja, era um bom salário, né? E vamos lá. Em fevereiro de 1994, a unidade monetária brasileira era o cruzeiro real. Houve uma pequena mudança em relação à comparação anterior. E o salário no Brasil, o salário mínimo era de 42.829 cruzeiro real. E em março de 2011, já com a moeda atual, que é o real, o salário mínimo no Brasil era de R$ 545. Hoje, em 2020, que estamos, o nosso salário mínimo já passa de R$ 1.000, certo? Vamos continuar nossa aula. Trago um questionário para vocês que estão me assistindo nesse momento. Calcule mentalmente o valor das seguintes compras. Temos aqui um super pacote de arroz. Não é 1 quilo, porque aqui está marcando 5 quilos, por R$ 7,95. Temos aqui um óleo soia de apenas R$ 2,95 e temos também um extrato de tomate por apenas R$ 2,20. Eu pergunto a vocês, antes de vocês responderem esse questionário, venho aqui fazer um apelo a vocês para continuar estudando em casa, certo? Abraçar esse projeto. Estudem em casa, Itabaianinha. Vocês que têm acesso às mídias digitais, como celular, computador, notebook, certo? Venham a compartilhar e passar para os seus amigos o melhor conteúdo da EJA, ok? Vamos lá. Qual o valor gasto nas compras? Você já fez o cálculo? Se você não fez o cálculo ainda, eu vou te ajudar a fazer esse cálculo. Vamos lá. Vocês vão organizar da seguinte maneira. Vão colocar aí no caderninho de vocês, a lápis, R$ 7,95. Depois, vão colocar abaixo R$ 2,95 e R$ 2,20. Vão colocar o sinal de adição do lado e ficará unidade abaixo de unidade, certo? Observe que desta forma ficará vírgula abaixo de vírgula. Vocês farão da seguinte maneira. Do lado direito para o lado esquerdo, temos aí o número 5, onde faremos a junção. 5 mais 5, 10. Mais 0, permanece 10. Como tem duas casas, eu não posso colocar as duas. Eu devo colocar a última casa, que é o 0. E o outro número que sobrou, eu vou colocar lá em cima, como sobra. Ou seja, coloquei o 0, subiu o número 1. Esse número 1 que subiu, eu vou somar com esses algarismos que estão escritos abaixo dele. Ficará 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 2, 21. Da mesma forma, colocarei o 1 e subirei o 2. Assim, farei 2 mais 7, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Como não tem mais nenhum número, colocarei o 13. Oriento a vocês a contar quantos números tem após a vírgula em cada um dos preços. Como são 2 números após a vírgula, eu colocarei lá no meu resultado. Portanto, R$ 13,10, certo? Esse foi o valor da nossa compra. Espero que todos vocês participem. Vamos abraçar essa causa. Não esqueçam, cuide-se em favor da vida.
Utilize máscara, certo? Evitem aglomerações e fique em casa. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço. Aqui está o meu contato, onde vocês podem estar mandando mensagens, certo? E tirando todas as dúvidas. Tchau e até a próxima aula.